O título do sermão de hoje é O Propósito das Bodas de Caná. Por que Jesus operou esse milagre? O primeiro milagre iniciando o seu ministério. O evangelista João, autor deste evangelho, ele relata apenas 7 milagres de Jesus. Este é o primeiro milagre operado por Jesus, quando ele transforma água em vinho. O propósito do apóstolo João, ao escrever este evangelho, foi apresentar a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, o propósito da vinda do Messias. E o meu propósito ao refletir com você nesta noite é que nós possamos ter a nossa fé renovada, fortalecida no Cristo que haveria de vir, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que opera milagres ainda hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós possamos ser fortalecidos espiritualmente. Dito isso, eu quero refletir com você sobre especificamente esse texto, o milagre naquela festa de casamento. Ali diz no versículo 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidade que fica próxima a Nazaré, ela praticamente emendada hoje, mas naquela época, nos tempos de Jesus, distanciava entre 10 a 12 quilômetros. Hoje a gente vai em Nazaré, tem shoppings, né? A cidade já é moderna e já está emendada com Caná. Mas naquela época havia uma distância entre 10 e 12 quilômetros. E Jesus foi convidado para aquela festa de casamento, dando início ali, já havia começado o seu ministério, mas ainda não havia operado milagres. Ali ele opera o seu primeiro milagre, e João chama de sinais. Por que João chama de sinais? Sinal é algo que aponta para uma realidade que está à frente. Digamos que você estivesse saindo do centro de adoração, indo em direção ao aeroporto. Na JK você se depara com uma placa: aeroporto a 1 quilômetro. Você não vai parar na placa, descarregar as suas malas, descer ali, porque aquele é apenas um sinal de algo que é real, que é um alvo, que é um objetivo chegar e que está à frente. Quando Jesus, ele opera o milagre, e João chama de sinal, ele está apontando para o que haveria de vir, que ele é o Filho de Deus, aquele que veio para nos substituir naquela cruz, cumprir a obra vicária, e ele morreria, ele ressuscitaria, seria assunto ao céu, garantindo a todos nós o perdão dos nossos pecados, um único e vivo caminho ao trono da graça. Portanto, os sinais, um milagre como esse, só Deus pode operar. E ele aponta para o Messias que haveria de vir, prometido desde os tempos dos profetas, e agora se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos aqui o primeiro milagre. E talvez mais uma vez você possa compreender que isso é redundante. Mas vez ou outra, nós os pastores somos questionados por alguém que ouve falar de um evangelho apócrifo. Alguns foram escritos já no 1º século, não contestando os milagres de Jesus, pelo contrário, alguns dizendo que Jesus ainda criança operava milagres, e eles não são dignos de aceitação. Eu e você já temos o cânon em nossas mãos. E quando surge um evangelho desse, muitas vezes as pessoas falam: e agora, pastor? Como que vai ficar, né? Descobriram isso e aquilo outro. Irmãos e irmãs, céus e terra poderão passar, porém essa palavra não passará. O que eu e você temos é aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe até nós, e eu e você precisamos nos agarrar nessa palavra, que por anos muitas pessoas têm querido desmoralizar, mas o Espírito Santo de Deus tem mantido em
integridade os escritos sagrados. E eu e você temos que pregar essa palavra com ousadia, não dando ouvidos a essas mentiras que muitas vezes surgem. Nós temos o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria, o evangelho de José, o evangelho da Anunciação. Recentemente surgiu aí o evangelho de Judas, e naquela época gerou muita polêmica no meio do povo evangélico. E agora o que vai acontecer? Eu e você já temos os escritos sagrados. Esses livros podem ser pessoas que usaram até nomes bíblicos, querendo desmoralizar Jesus, querendo dizer que ele não é o Messias que haveria de vir, que ele não é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eu e você, que recebemos a Jesus como Salvador, nós não podemos nos deixar levar por aquilo que surge. Nós temos a nossa experiência com o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa palavra, ela é digna de toda a aceitação. Nós comemoramos agora no dia 31, 502 anos de reforma protestante. O pastor Emerson pregou aqui domingo passado sobre os 5 solas que são resultado da reforma, ou que levaram à reforma protestante. Entre eles está lá, sola Scriptura. Eu não preciso acrescentar nenhum livro a esse escrito sagrado. Ele é suficiente para que eu possa crer e compreender o solo Christus, que Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única forma de eu ir a Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei como você que está aqui nesta noite está trabalhando essa condução à vida eterna. Mas se você está procurando qualquer outro caminho que não Jesus, há uma triste notícia para você: você não vai chegar lá. Mas há esperança para você. Quem sabe nesta noite você pode convidar a Jesus, declarar que Ele é o único caminho, deixar que Ele seja o seu Senhor absoluto. E um dia, quando encerrar os seus dias aqui, os nossos dias aqui, nós simplesmente estaremos sendo promovidos à glória, o que é incomparavelmente melhor. Mas Jesus, Ele operou então o propósito das bodas de Caná, sinalizar que Jesus é Deus, não qualquer um dos profetas. Ele é o Filho de Deus, o Cristo que haveria de vir. Mas a segunda verdade que eu quero compartilhar com você é que um outro propósito das bodas de Caná é mostrar que aqueles que vivem em obediência a Jesus experimentam milagres. Eu e você podemos ir aqui para o primeiro versículo, que diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ela já estava lá. No versículo 2 diz que Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. No versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Jesus, ele foi convidado. Muitos estudiosos creem que possivelmente essa família que estava celebrando ali as bodas de Caná fosse da família de Jesus, e possivelmente do lado de Maria, porque parece que Maria, ela se sente responsável agora, levando aquela situação a Jesus. Havia acabado o vinho, e Maria parece que ela se sente responsável de resolver esse problema. Ela já sabia que o seu filho era o ente santo que haveria de nascer, e que nasceu de fato dela. O anjo veio e anunciou a ela. Ela sabia que o ente que ela estava gerando era o Filho de Deus. E agora ela está naquela festa, possivelmente então de uma família, dos seus familiares, e acaba o vinho. Qual é a decisão de Maria? Eu vou levar essa situação, esse problema, essa dificuldade a Jesus. Diante de qualquer dificuldade, eu e você precisamos clamar a Jesus, precisamos orar a Jesus, precisamos levar a situação a Jesus, como Maria fez. Mas me chama a atenção aqui a reação de Jesus.
No versículo 4 diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Maria leva a situação a Jesus, mas Jesus, ele responde, a meu ver, de uma forma bondosa. Muitas pessoas acham que Jesus foi grosseiro, não foi. Esse termo mulher era muito comum ser usado nos tempos bíblicos ali, naquela época, pelo povo judeu. Você há de se lembrar que quando Jesus estava sendo crucificado, Maria estava ali chorando, vendo seu filho sendo crucificado, morto naquela cruz. E ele ali na cruz, ele diz: mulher, aí está teu filho, apontando para o discípulo amado. Ele aponta para o discípulo amado, João, e ele diz: aí está a tua mãe. Ele a chama de mulher. Quando ele se dirige à mulher samaritana, ele também a chama de mulher. Mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E em outras circunstâncias ele se dirige a mulheres chamando de mulher. Então era um tratamento de certa forma até carinhoso. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: mãe, Maria, mulher, ainda não é o momento da crucificação, ainda não é o momento da cruz, ainda não é o momento de eu pagar o alto preço, substituindo a humanidade naquela cruz, morrendo, ressurgindo e sendo glorificado no céu. Ainda não é chegada a minha hora. E Maria, uma mulher sábia, escolhida por Deus para gerar o filho dele, ela tem uma resposta inteligentíssima. Olha o que ela diz. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. O que Maria estava dizendo: obedeçam às orientações de Jesus. Se vocês forem obedientes a Jesus, vocês verão um milagre hoje. Algo sobrenatural vai acontecer para aqueles que vivem nesse caminho de obediência. Está faltando vinho, essa família poderia ser desonrada, humilhada, envergonhada. Se nós que somos ocidentais, nós gostamos de hospedar bem, a cultura judaica muito mais, principalmente naquela época. As festas de casamento, preste atenção você que acha que está gastando aí bastante com o casamento do filho, da filha. Naquela época, as festas de casamento duravam de 3 a 7 dias. Já pensou nisso? De 3 a 7 dias, uma semana de festa. Já pensou bancar uma semana de festa? Mas era assim que funcionava. E aí agora aquela família convida e não oferece banquete. Seria exposta, mal falada naquele povoado. Olha lá, a família que convidou o povo para a festa e não tinha o que servir para os convidados. O vinho havia acabado. E então estavam ali 6 talhas de pedra, no versículo 6 diz, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, entre 80 e 100 litros caberiam naquelas talhas. Mas diz que essas talhas, elas eram para pôr água, para usar para as purificações. O judeu, se ele tocasse num animal considerado imundo, se ele cumprimentasse um gentil, ele também era considerado imundo. E para que ele fosse purificado, ele tinha que passar por esse ato de purificação, que era a lavagem com água. Então, imagino que haviam ali muitos convidados, porque essas 6 talhas já estavam vazias. Imagino que muitas pessoas chegaram ali e lavavam as suas mãos, além desse próprio ritual ser uma ordenança da lei de Moisés antes das refeições. Não podia comer sem lavar as mãos. Então, estava ali essas talhas para que as pessoas utilizassem a água para purificação. E Jesus, então, ele dá uma ordem: encham as talhas com água. Meus irmãos, não foi tão rapidinho assim, porque não havia água encanada como nós temos hoje.
Possivelmente essa água tenha sido tirada do poço ou de alguma fonte ali próximo. Então, 600 litros de água, imagina, não é? É muita água. E então, diz aqui no versículo 7, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Nós não podemos determinar em que momento aconteceu o milagre. Se à medida que iam enchendo as talhas, elas já iam sendo transformadas, a água ia sendo transformada em vinho, ou se foi naquele momento em que o mestre-sala ele foi tirar ali para experimentar. O ponto é que de uma forma discreta, o Senhor Jesus operou o milagre. E aqui nós vemos o poder ilimitado de Jesus. O poder ilimitado de Jesus. Irmãos e irmãs, eu fico pensando que se isso fosse hoje, talvez iriam chamar a imprensa, iriam querer os holofotes, iriam fazer o maior sensacionalismo. Eu imagino que iriam pegar, olha, vejam todos, agora é água, prestem atenção, e num passe de mágica, agora temos vinho. Já pensou nisso? Mas Jesus, ele despende de um poder que é algo realmente sobrenatural. Sabe que a ciência até explica o milagre das bodas de Caná, só não consegue fazer. Há um estudioso chamado Adalto Lourenço, um físico, que ele disse que para transformar essa quantidade de água em vinho, seria necessário que se utilizassem da energia de todas as estrelas do universo por 24 horas para que essa quantidade de água pudesse ser transformada em vinho. Já pensou nisso? Pensa no Sol, que é uma única estrela de quinta grandeza. Olha o que a luz solar causa, não é? E a energia que pode ser gerada com uma estrela de quinta grandeza. Hoje nós estamos usando aí os painéis solares para captar a energia do Sol. Imagina, todas as estrelas do universo oferecendo energia por 24 horas para que pudesse acontecer. E Jesus, sem fazer sensacionalismo, sem demonstrar nenhum esforço. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Deus do nada criou todas as coisas. Ali está o poder ilimitado de Jesus. O poder ilimitado de Jesus. E o texto continua. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Outro dia eu preguei esse sermão lá no Shopping Aurora e teve um irmão que falou assim: pastor, o sermão ficou incompleto porque o senhor falou do mestre-sala e não falou da porta-bandeiras. Né? E ele está ouvindo agora pela segunda vez ali o sermão. Mas brincadeiras à parte, o texto continua. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Por que Jesus pediu para levar para o mestre-sala? O mestre-sala era o organizador de festas. Era uma pessoa que estava acostumado a conviver com as pessoas das mais diversas classes sociais. Mas aqui possivelmente fosse uma família pobre, porque a família de Jesus era uma família pobre. Mas ele estava ali, talvez até voluntariamente, oferecendo, quem sabe era parente também daquela família, oferecendo seus serviços. Mas ele podia dar um parecer técnico, porque ele entendia. E quando ele provou, ele se surpreendeu com aquilo que ele estava experimentando. Era algo de excelente qualidade. O que Jesus faz é sempre o melhor. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. E diz então que chamaram o mestre-sala. E no versículo 9 diz assim: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os garçons, os serventes, sabiam de onde haviam tirado a água, ele chamou o noivo
Ele falou: se esse noivo teve uma estratégia diferente, tragam aqui o noivo, eu quero entender o que ele está fazendo. E ele chama o noivo. No versículo 10 ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, quando todo mundo já está satisfeito, bebeu o que não quer mais, aí eles servem o vinho pior. Mas, ô noivo, você está querendo economizar dinheiro, eu acho, né? Porque você fez o contrário. Você serviu primeiro o vinho ruim e agora está servindo o vinho melhor. Você mudou de estratégia? E ele diz assim: serve o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Sabe por quê? O vinho novo com Jesus é melhor. O que Jesus tem para nós é sempre o melhor. E aí, no versículo 11 diz assim: com este deu princípio aos seus sinais, aos seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Ali Jesus se deu a conhecer. Ele mostrou quem era ele. O que é glorificar alguém? Glorificar alguém é tornar esse alguém conhecido pelos seus atributos. Se eu pegar um profissional aqui, que talvez você não o conhecesse, e eu apresentar a vocês: olha, aqui está. Você precisa de um vendedor? Aqui está o melhor vendedor. Contrata esse irmão. Você não vai se decepcionar. Produtos de qualidade, ele não trapaceia na venda, preço justo. É essa pessoa aqui. Compra dele. Eu estaria tornando essa pessoa conhecida a este auditório pelos seus atributos, pelas suas virtudes, dando glória a ele pelos seus atributos. O texto diz que desta forma manifestou a sua glória. Desta forma, Jesus demonstrou que ele é Deus, o Filho do Deus vivo. Ele é o Cristo que haveria de vir, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso mediador ao trono da graça. E diz que os seus discípulos creram nele. Preste atenção. Os seus discípulos acreditaram. As bodas de Caná tiveram um propósito: revelar a Cristo como o Messias que haveria de vir. Sabe que nós podemos usar esse texto para aplicar várias lições. Você pode usar esse texto para dizer que o casamento é uma instituição divina, uma vez que Jesus fez o seu primeiro milagre nas bodas de Caná. Acabou o vinho, acabou a alegria. O vinho é símbolo da alegria, mas Jesus presente, há espaço para alegria. Você pode usar esse texto para apresentar a sabedoria de Maria, apontando para o Cristo como Filho de Deus. Façam tudo o que Ele vos disser. E nesse caso, eu e você somos chamados a ser marianos, né? Tendo Maria como essa referência que nos mostra, manda e orienta nós obedecermos a Jesus. Tudo que Jesus disser. Então você pode usar para isso. Você pode usar esse texto para falar do poder da oração. Porque Maria, diante do problema, ela vai a Jesus. E quando eu e você enfrentamos as nossas crises, nós devemos e podemos ir a Jesus e Ele faz milagres. E nós poderíamos fazer várias aplicações. Mas a meu ver aqui, o propósito principal das bodas de Caná foi mostrar para mim e para você que o Messias que haveria de vir, Ele veio. Por amor Ele se entregou lá naquela cruz. E Ele pagou um preço que era meu, um preço que era seu, abrindo um novo e vivo caminho ao trono da graça. E já que eu e você vivemos nessa semana o aniversário da Reforma, entender que por graça, só por graça, eu e você somos salvos. Lutero entendeu isso.